O ciclone que virou tempestade e a onda de frio polar. Ventania tomba até caminhão, barcos são destruídos no mar e volta a nevar na Serra Catarinense. Tribunal de Contas da União forma a maioria e privatização da Eletrobras pode sair do papel. Morador de rua rouba arma e mata 2 policiais rodoviários em Fortaleza. Ele acabou morto por um agente. Helicóptero atingido por tiros ao sobrevoar uma comunidade no Rio de Janeiro. Falta de medicamentos já obriga hospitais até a adiarem cirurgias. O problema acontece em 23 estados. Protesto em Brasília pede recursos para tirar santas casas de crise financeira que prejudica pacientes. No Supremo, o ministro Dias Toffoli rejeita pedido de Bolsonaro de inquérito contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. O presidente aciona a Procuradoria-Geral da República. Uma outra Gisele brasileira se destaca nos Estados Unidos. Ex-imigrante ilegal é ativista e marido pode virar senador. Até quando aconteceu de novo racismo na Libertadores? A história da mãe que salvou o filho de um atropelamento. Foi um descuido e a criança saiu correndo. O Pentágono e os discos voadores já passa de 400 o número de fenômenos investigados pelos americanos. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Boa noite. A chegada do frio no outono mobiliza voluntários e prefeituras para proteger pessoas em situação de rua. Agricultores tentam reduzir danos com a geada nas lavouras. E o vento leva muitos prejuízos às cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Uma sobrinha da juíza encontrada morta no Pará diz que as câmeras do condomínio confirmam suicídio. Uma parceria de universidades com a Polícia Federal cria um instrumento poderoso de combate à pornografia infantil. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral unem esforços contra a desinformação nas eleições. O Congresso dos Estados Unidos ouve a diplomata indicada para a Embaixada Americana em Brasília. Ela diz que a eleição de outubro não vai ser um momento fácil por causa dos comentários do presidente Jair Bolsonaro. Mas que o Brasil tem um sistema eleitoral democrático e um legislativo e um judiciário independentes. O desemprego e a inflação provocam recorde de saques da caderneta de poupança. O Tribunal de Contas da União autoriza a privatização da Eletrobras. Corintianos são alvos de comportamento racista de torcedores argentinos. E nas seleções americanas de futebol, homens e mulheres passam a receber os mesmos valores por jogos disputados. O Jornal Nacional está começando. Quarta-feira, 18 de maio, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Assim que o ministro Dias Toffoli, do STF, rejeitou a ação de Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, o presidente da República pediu outro processo idêntico, desta vez à Procuradoria-Geral da República. Uma reportagem especial sobre as constantes investidas do chefe do Executivo contra o Judiciário que evidenciam o flerte de Jair Bolsonaro com um golpe de Estado. Cúpula do PSDB adia para a próxima semana a decisão sobre anúncio de chapa única para o pleito de outubro. Tribunal de Contas da União forma maioria a favor da privatização da Eletrobras. O planeta está fervendo. O estudo da ONU mostra que os últimos 7 anos foram os mais quentes já registrados. E Nações Unidas cobram do Brasil interrupção imediata do desmatamento na Amazônia. Suécia e Finlândia fazem pedido formal de adesão à OTAN, que tem resistência do governo da Turquia. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos a jornalista Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva, e o jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Taz. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Bolsonaro recorre à Procuradoria-Geral da República depois de ação contra Alexandre de Moraes ser rejeitada no Supremo. E sobre essa ofensiva do presidente contra o ministro, a apuração do Caio Junqueira em primeira mão revela que nem o Centrão, nem os militares apoiam. Indicada por Joe Biden para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, diz que o país vai ter eleições justas e livres, apesar de Bolsonaro.
E Tribunal de Contas da União aprova a privatização da Eletrobras. Olá, uma ótima noite para você. 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Estamos no ar com mais uma edição do UOL News nessa quarta-feira. Hoje é dia 18 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa, com muito frio na região sul, na região sudeste, também no centro-oeste do país, nordeste ainda não, também não na região norte, mas é claro por lá no norte, principalmente, está chegando a época mais chuvosa também, não é? As características diferentes aí, dependendo da sua região. Aqui em São Paulo, por exemplo, foi uma noite de muito frio, um dia muito frio, vento gelado. A temperatura no termômetro chegou a marcar 7 graus, mas a sensação térmica de temperatura negativa em alguns pontos da capital paulista, da Grande São Paulo. No sul também foi registrada neve, inclusive em Santa Catarina. Enfim, assuntos que a gente vai comentar aqui no programa de hoje. Vamos falar um pouco mais além do frio, não é? Tem toda a preocupação com moradores em condição de rua. Em São Paulo, um homem de 66 anos hoje morreu. Ele estava em busca de alimento num centro de convivência da capital paulista. Ainda não tem a confirmação se foi associado ao frio, a morte desse homem, não é? Como eu disse, de 66 anos. Ele teve uma convulsão num centro de convivência e tinha passado a noite na rua para conseguir a refeição nesse centro de convivência. A gente vai trazer essa notícia. É claro, fica aqui o nosso reforço para você que mora em regiões frias. Se tiver um agasalho, um cobertor sobrando, procure algum local que possa fazer a doação, não é? Tem muita gente precisando. Bom, você pode participar aqui do UOL News, marcando a gente nas redes sociais com a hashtag UOL News, ou então nos acompanhando pelas nossas redes também, transmissão agora ao vivo na página do UOL, retransmissão no Facebook, Twitter, TikTok e no YouTube. Você também pode deixar aí teu comentário na nossa live do YouTube e votar na nossa enquete. A pergunta é se você acha que a PGR vai abrir ou não inquérito contra Moraes após a representação protocolada pelo presidente Jair Bolsonaro. Já eu trago as parciais. Esse vai ser o nosso primeiro assunto. O presidente Jair Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ação ocorre horas depois do ministro Dias Toffoli, do Supremo, negar dar prosseguimento a um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes na Corte. Os ministros do Supremo não estão avaliando de forma positiva o posicionamento do presidente Bolsonaro. Os detalhes estão numa reportagem da Folha de São Paulo. Vamos colocar aí na tela essa reportagem da Folha com um pouco mais dos bastidores. O destaque é da Júlia Scheib. Ela conta que ministros do STF veem factoide de Bolsonaro contra Moraes para desviar foco. Integrantes do Supremo viram a ação do presidente Bolsonaro, que Bolsonaro apresentou contra o ministro Alexandre de Moraes, como mais uma tentativa do presidente da República de desviar o foco de problemas do governo, entre eles o avanço da inflação, o aumento de preços e a alta dos combustíveis. Membros da corte avaliaram ainda que a ofensiva judicial de Bolsonaro é um factoide para mobilizar a militância. Bolsonaro entrou com uma notícia-crime no STF, alegando abuso de autoridade por parte de Moraes. Hoje o ministro Dias Toffoli, como eu disse, negou dar prosseguimento ao caso e agora Bolsonaro faz mais uma investida, agora a Procuradoria-Geral da República. Para ministros do Supremo e também aliados, interlocutores desses ministros, a maioria dos magistrados é favorável ao arquivamento da ação. O fato de a notícia-crime ter ficado sob relatoria de Toffoli, responsável inclusive por abrir o inquérito das fake news lá em 2019, quando também encaminhou esse caso para o ministro Alexandre de Moraes, enquanto o presidente do STF agilizou o encerramento do tema. Na petição, Bolsonaro alegou que Moraes teria cometido crime ao alongar o prazo de encerramento do inquérito das fake news, que ainda está em vigor. Está aqui uma foto do presidente Jair Bolsonaro, reportagem com os detalhes na Folha de São Paulo. Boa noite. Com o sinal verde do Tribunal de Contas da União, está aberto o caminho para a primeira privatização do governo Bolsonaro, a da Eletrobras. Ainda não há prazo para a publicação do edital, que iniciará um processo ao fim do qual o Tesouro espera arrecadar até 25 bilhões de reais. Contrabandos introduzidos no projeto de privatização que o Congresso aprovou
tornam ainda mais distante a possibilidade de algum alívio nas tarifas para o consumidor. Você vai ver também. Ensino domiciliar. Câmara aprova texto principal do projeto. É a possibilidade das famílias que quiserem poderem ofertar uma outra opção educacional para seus filhos, para suas crianças. Ninguém é capaz de substituir a escola no processo de socialização das crianças. Pena maior para o crime de injúria racial em locais públicos. Projeto passa no Senado. Onda de frio. Temperaturas continuarão baixas em boa parte do país. E os efeitos da tempestade no sul. Não é comum esse tipo de fenômeno chegar tão perto do continente como aconteceu. Integrante da quadrilha que dopou, roubou e matou uma senhora no Rio se entrega à polícia. Mundo afora, preocupação com a alta da inflação. E os gols, Palmeiras segue 100% na Libertadores. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Deixa eu trazer a escalação para o nosso programa de hoje. Estão aqui José Maria Trindade, o Guilherme Fiuza. Hoje, excepcionalmente, não teremos a companhia da Ana Paula Henkel, não está com a gente. Quem está conosco é a Cristina Grêmio e também o Roberto Mota, hoje, mais uma vez, aqui completando o time. Vamos aos destaques do programa de hoje. Toffoli rejeita pedido de investigação de Bolsonaro contra Moraes. MTST invade propriedade em Montes Claros e acaba expulso por moradores. E tem o casamento de Lula e Janja em plena quarta-feira. Isso e muito mais para você a partir de agora, em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.